Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, tava aqui acompanhando as notícias, né? Estamos enfrentando no mundo um surto de coronavírus que surgiu na China, né? Essa pandemia parece que já confirmou uma morte na França. No momento em que este vídeo está sendo gravado, 15 para as 10 da noite, pois é, tô gravando o vídeo à noite, que milagre é esse? Foi confirmada a primeira morte por coronavírus fora da China. Em 2009, nós tivemos uma outra pandemia também, que foi a da H1N1, a gripe suína, que matou só aqui, acho que no Brasil, umas 900 pessoas. Por que eu falei da gripe suína, da H1N1? Porque, infelizmente, nesse ano que estourou essa epidemia, em 2009, uma conhecida minha perdeu a filha. Logo na sequência, a vizinha dela também morreu da mesma doença. E 3 dias depois da morte da vizinha dessa minha conhecida, eu perdi minha prima na epidemia. Não foi fácil. Mas antes de tudo isso, surgiu uma primeira pandemia, a mãe de todas, que foi uma das piores. Que chegou, que matou muito mais do que as duas guerras mundiais juntas. Matou um total de 50 mil pessoas. 50 mil. Mil não. 50 milhões de pessoas. E essa pandemia, olha como ela surgiu. Mais precisamente no dia 4 de março de 1918, um soldado da base militar de Fort Riley, que era uma instalação militar ali no estado do Kansas, numa fronteira entre Junction City e Nova York, passando pelo rio Kansas, pois é. Esse soldado caiu de cama com sintomas de uma gripe muito forte. E o que acontece? Esse acampamento no Kansas, ele estava treinando os cidadãos americanos para a Primeira Guerra Mundial. Só que o que acontece? Logo nessa semana, mais de 200 soldados tiveram a mesma doença. Em 14 dias, mais de 1.000 militares já estavam infectados com a doença. Pois é. E o mal foi se alastrando por vários e vários acampamentos. Tanto que no pico, mais de 1.500 militares comunicaram essa enfermidade em um único dia. Essa doença foi se espalhando pelos Estados Unidos de uma maneira assim rápida, ligeira mesmo. E o que acontece? Ela pegou carona com soldados de para outros lugares do mundo e acabou chegando na Europa, ganhou o mundo e adivinha maior, chegou aqui também no Brasil. O nome desta doença é a gripe espanhola. Aí vocês vão falar, gripe espanhola? Mas se a doença surgiu nos Estados Unidos, por que o nome gripe espanhola? Eu vou explicar, não tinha nada a ver com a Espanha, essa gripe. O que acontece? Como a Espanha era um dos poucos países neutros durante a Primeira Guerra e podia comunicar, noticiar livremente, a gripe acabou ganhando o nome de gripe espanhola. Quando ela chegou no Brasil, olha, sem brincadeira, ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. Bem assim, antes do início dos anos 20. E olha só, esse número é maior do que as duas guerras mundiais, é maior do que a guerra do Vietnã, é maior do que a AIDS ainda. Nem a AIDS em quase 40 anos matou tanto. Acreditem se quiser. Sabe por que o Brasil não passou ileso? Porque só aqui foi um total de 35 mil óbitos para mais. Entre eles, o presidente da República naquela época, Rodrigues Alves, e a professora, jornalista, filântropa, Anália Franco. Um dia eu vou trazer para vocês aqui a história de Anália Franco. E também um médium, Eurípides Barzanufo. Aí vocês vão falar, nossa, mas matou tão pouca gente assim? Não, no Brasil, como eu falei,
Só em São Paulo foram 14 mil. 14 mil pessoas. E devido a isso, o que é que acontece? Foi preciso construir um outro cemitério para suprir a demanda, porque morreu muita gente no início de setembro até final de outubro de 1918. Por isso que acabou sendo construído o cemitério da Goiabeira, ou então o cemitério da Lapa. Pois é, gente, foi um negócio, foi complicado. Mas continuando. Gente, mas sabe qual é o vírus por trás da gripe espanhola? Pois é. Um velho amigo nosso. O influenza H1N1. Pois é. Aí antes que vocês perguntem, ele vai aprontar? De novo, né? Calma. Vamos explicar para vocês. Eu vou tentar ler aqui de uma maneira um pouco mais científica. Segundo palavras da doutora Natália Pastriak Tacher. Ela que explicou aqui mais ou menos o que seria. As letras e os números são siglas e números embutidos. Vocês vão entender. Vou explicar. H1N1 são proteínas da superfície viral, como as hemaglutininas e as neuroaminidases. Nossa, que nome complicado, hein, doutora? Ou seja, numa fusão de um digamos, de um H5N1 com um H3N2, pode surgir um H5N2. Vocês não entenderam nada, né? Pior que eu também não entendi essa parte. Mas vamos lá. Muita gente sabe que nós já encaramos a gripe suína, que foi a H1N1, já teve a gripe aviária, né? Tivemos muitas gripes. Mas no caso da gripe espanhola, o vírus, o reservatório desses vírus seriam, no caso, aves migratórias, as aves que fazem migração durante um certo período do ano. E esses pássaros acabaram infectando uma criação de porcos no Kansas, e daí foi parar no soldado de Fort Riley e deu tudo isso. As pessoas sangravam pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos, era uma cena terrível. Elas ficavam azuis porque faltavam oxigênio. Caíam de cama pela manhã e à tarde já estavam mortas. Foi uma doença terrível. Porque, geralmente os vírus da gripe se ocupam do quê? Nariz e garganta. Nesse caso, o H1N1 dessa época tinha esse traço, mas infectava expressivamente as células pulmonares. Não foi fácil, viu? Uma característica até hoje que é bem intrigante. Aí vocês vão falar, como assim? O ataque do influenza ele costuma ser mais forte em crianças e idosos, certo? Certo, porque como eu falei antes de começar, essa minha conhecida, a filhinha dela tinha 1 ano e meio quando morreu na pandemia de gripe suína. E a vizinha devia ter mais de os seus 50, 60 anos. A minha prima tinha 20. E como essas pessoas têm um sistema imunológico um pouco mais frágil, elas são mais atingidas. E em 1918, as principais vítimas foram adultos jovens, com uma faixa etária, tanto civis como soldados. E uma hipótese que justamente é levantada é que, por ter uma imunidade mais proativa, a resposta do organismo jovem era muito vigorosa. Então, o resultado, a tempestade inflamatória que vinha agredia os pulmões e acabava com a vida em 2 minutos. Rapidinho. Aí vocês vão falar, mas será que vai voltar uma pandemia desse jeito? Isso eu não posso dizer, porque nós vimos, a gripe espanhola não perdoou ninguém. Mas sabe o que aconteceu em 1919? Da mesma maneira surpreendente que ele chegou, ele sumiu. Ele foi erradicado. Sumiu. Cadê o vírus? Sumiu, simplesmente.
E o que acontece? Como grande parte das pessoas que sobreviveram tinham criado anticorpos, ainda tinha os tratamentos com medicação, né? Ah, então, outra especulação é que uma nova mutação tinha se tornado o agente infeccioso um pouco mais ameno e incapaz de semear a discórdia nos pulmões, né? Ou seja, não tem uma explicação certa. E agora nós estamos com essa questão do coronavírus, né? Construíram um hospital em 10 dias lá em Wuhan, na China. Estão construindo outro. E olha, infelizmente nós temos ainda um problema. Muitos lugares sofrem com a falta de vacinas ou então com a ignorância paterna. Ah, não, eu não vou vacinar meu filho, porque senão meu filho vai ficar doente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, não é assim. A vacina é um modo de prevenção. É, como eu sempre digo, é melhor prevenir do que remediar, né? E infelizmente, algumas doenças que eram consideradas erradicadas estão voltando. Como é o caso do sarampo. Parece que foi confirmada uma morte por sarampo no Rio. Algo do tipo. Mas a gente pode forçar os pais a vacinarem os filhos? Eu não sei, que teve uma época que já estavam forçando. Falar, ó, se seu filho não tomar vacina, você vai ser preso. Ou eu já vi até um caso de uma mãe que ela não queria vacinar o filho e acabou sendo obrigada. Ou de um jovem que a mãe fazia campanha falando que não precisava de vacina e o garoto pegou catapora, um rapaz adolescente. Mas então, gente, olha, antes de todas essas pandemias existiu a gripe espanhola. E o estrago dela foi gigantesco. Bom, minha gente, é isso. Mais um videozinho contando um momento da nossa história, da história do mundo. Tô preparando mais roteiros. Vou aproveitar que agora, semana de carnaval, vou ter um descansinho. Vou ficar em casa mesmo, vou descansar, não vou pular carnaval. Vou fazer mais uma série de vídeos, deixar alguns adiantados para o canal. Tentar trazer temas mais atuais também, outras histórias. Que eu espero sinceramente que vocês gostem bastante dessas histórias. Então, gente boa, gente bonita, gente fina. Beijo pra todo mundo e